2h24, seguimos ao vivo, ainda no cenário internacional. A Conferência pela Paz, que reuniu representantes de 90 países na Suíça, terminou neste domingo. Uma declaração conjunta foi apresentada, mas o documento não foi unânime, viu? 13 países se recusaram a assiná-lo, entre eles o Brasil. Vamos acionar o nosso especialista em relações internacionais e parceiro aqui do SBT News, Urian Fancelli, que conversa com a gente ao vivo em mais uma madrugada. Urian, esse anúncio por parte do Lula, de não assinar esse acordo, de alguma forma surpreendeu ou já era esperado? Uma boa noite para você. Oi, Marcelo, boa noite. Na verdade, esse assunto, essa decisão do Brasil de não assinar não surpreendeu em nada. Isso porque o Brasil já vinha ao lado da China boicotando esse encontro já há algumas semanas. Era uma vontade do Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que o Brasil fosse. Então, foram alguns líderes de alguns países que estavam presentes, entre eles, por exemplo, o presidente da Argentina, o Javier Milei, mas do Brasil não. O presidente Lula não quis, inclusive, enviar ninguém especialmente para isso, como outros países do mundo fizeram. Então, não enviou vice-presidente, como foi o caso da Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, não enviou nenhum ministro das Relações Exteriores, e quem estava lá para representar o Brasil era, na verdade, uma pessoa que já estava lá na Suíça, que era embaixadora da Suíça, do Brasil na Suíça. Então, foi lá meramente como observadora, não quis participar, e o Brasil se colocando ao lado da China, que é um país que tem conseguido lucrar bastante com essa guerra, manda uma mensagem muito clara de que, apesar do presidente Lula dizer sempre nós condenamos a invasão russa à Ucrânia, isso foi feito quando nós votamos na ONU, por condenar essa invasão, mostra que o presidente, nas suas ações práticas, ou pelo menos no discurso, naquelas atitudes que passam um tipo de percepção para as pessoas, mostra que o país ainda inclina, tem uma postura mais pró-Rússia. E isso é muito preocupante porque acaba nos distanciando das grandes democracias ocidentais liberais. Quando a gente fala desse distanciamento de outras democracias, enquanto Joe Biden estiver nos Estados Unidos, num primeiro momento nós não devemos ter um impacto muito grande. Mas uma eventual, por exemplo, eleição de Trump no fim do ano, isso pode representar um perigo grande para essa relação, né? Pode sim, Marcelo. Inclusive, uma volta do Donald Trump é um motivo que tem preocupado, inclusive, os outros presidentes dos países do G7 também. Algo que aconteceu no comunicado final, sempre depois que acontecem esses grandes eventos internacionais, existe meio que um comunicado que é como se fosse um documento que é feito no qual algumas coisas são acordadas e todos os países assinam. Nesse, especificamente, não era em relação à guerra que está acontecendo na Ucrânia, mas sim a outra guerra no Oriente Médio, que era um apoio dos países do G7, que são as 7 grandes democracias liberais do planeta, ao acordo de cessar-fogo proposto pelo presidente Joe Biden. E o Joe Biden ele foi, inclusive, citado nesse documento. E eu enxergo isso como uma maneira desses outros países de, meio que indiretamente, endossarem a sua candidatura. Isso porque uma volta do Donald Trump seria muito perigoso, principalmente para aqueles países do G7 que estão em território europeu, porque eles são, em maior parte, membros da OTAN, e o Donald Trump ele tem uma postura bastante hostil em relação à OTAN, inclusive no passado, fazendo declarações dizendo que caso os países não investissem o mínimo necessário em segurança, em armamento, que ele inclusive encorajaria a Rússia que atacasse esses países. Então, por mais que o Joe Biden tenha todos os seus defeitos também, com o Donald Trump, esses países se sentiriam muito mais inseguros. Inclusive, a Ucrânia, principalmente, se sentiria muito mais insegura, já que ele até ameaçou retirar todo aquele apoio norte-americano à defesa do país. A gente está vendo nas imagens, enquanto o Urian fala, alguns membros no encontro, mas principalmente o Zelensky. O Zelensky, inclusive, deu uma declaração, pessoal, ao lado de líderes da União Europeia e falou o seguinte: olha, é importante que todos os participantes da cúpula apoiem a integridade territorial da Ucrânia, porque não haverá paz duradoura sem integridade territorial. Minha pergunta para você, Urian, é a seguinte: esses países que não assinam, de alguma forma,
estão passando a mensagem de que não apoiam essa integridade territorial ou apenas não querem se indispor com a Rússia? Eu não diria nem apenas com a Rússia, Marcelo, mas também, de certa maneira, não querem se indispor com a China e com outros países dos BRICS. Até porque quando a gente olha para essa lista de países, são alguns deles, como é o caso da Arábia Saudita, por exemplo, são países que agora entraram no grupo dos BRICS, que era aquele grupo que até então era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É uma maneira de mandar uma mensagem. Eu não digo que surpreende essa não assinatura desse documento, até porque a postura desses países já estava clara a partir do momento em que os presidentes desses países também decidem não ir pessoalmente, mas acabam ou enviando alguém ou pedindo para que os embaixadores, que as missões diplomáticas na Suíça fossem representá-los, mas o posicionamento é bastante claro. Eles não querem se indispor, principalmente com Rússia e China. A grande parte deles tem, de alguma maneira, se beneficiado, como é o caso da Índia, que tem comprado bastante petróleo, bastante gás natural russos a um preço bem acessível. Então, dá para dizer que a Rússia, assim como a China, é um país que, de certa maneira, tem se beneficiado com essa guerra que acontece na Ucrânia, lembrando que grande parte dos países do Ocidente, principalmente países da Europa e Estados Unidos, sancionaram a Rússia. Então, muitos produtos não podem mais ser exportados para a Rússia ou importados da Rússia. Então, é uma maneira de tentarem estrangular aquilo que é chamado de a economia de guerra, que é você sustentar aquela economia russa que ajuda a fortalecer, por exemplo, a indústria militar ou a indústria armamentista do país. Então, você tenta estrangular ela de algumas maneiras. E fato é que o comércio entre Rússia e China, por exemplo, ele cresceu 60% nesses 2 anos de guerra. Então, a China, se colocar mais ao lado da Rússia, a gente consegue até entender muito bem, né? Porque o país está ganhando, está lucrando em cima disso. Agora, o Brasil, eu tenho minhas dúvidas. Até o país tem aquela história de que compra bastante fertilizante da Rússia, faz parte do Banco dos BRICS, mas a Índia também. E em nenhum momento a Índia teve nenhum problema em mostrar um pouco mais de neutralidade do que o Brasil. E uma prova disso é que o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, durante essas reuniões do G7, ele não teve nenhum problema em se encontrar, fazer um encontro bilateral com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que é algo que o presidente Lula não fez e na minha visão, não deve ter buscado fazer enquanto ele estava nessa cúpula na Itália. Então, o Brasil, mais uma vez, se coloca, pelo menos na minha visão, na minha avaliação, ao lado de países autoritários, ao mesmo tempo em que, de maneira muito curiosa, aqui dentro defende democracia. Só para a gente encerrar rapidamente, Urian, de alguma forma, a gente sabe que a geopolítica é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Você, inclusive, usou essa expressão num artigo que você escreveu nesse fim de semana. Usando essa comparação, de alguma forma, esse Lula ou o Brasil ficar em cima do muro pode fazer com que a gente perca um pouco do prestígio internacional? Pode. Na verdade, eu vejo que a própria eleição do presidente Lula no final de 2022, isso foi visto como um alívio para essas grandes democracias ocidentais, isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha distanciado bastante o Brasil do resto do mundo, causando diversos atritos, tanto com os Estados Unidos quanto com a França, até mesmo com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, quando o presidente Lula foi eleito, esses países meio que enxergaram como um alívio, como, olha, o Brasil, então, voltou para o cenário internacional, vai participar das discussões, vai participar dos debates, principalmente em um momento no qual as conversas sobre mudanças climáticas são extremamente relevantes para o mundo, mas fato é que eu tenho até conversado com alguns contatos que eu tenho dentro de embaixadas ocidentais e eles têm me falado isso, que existe sim uma grande decepção com essa
postura muito, às vezes, pró-autoritarismo do presidente Lula. Não estou falando que ele em si, ele mesmo, tome medidas autoritárias, mas alguns desses personagens com os quais eles se relacionam passam essa imagem de autoritarismo, como é o caso do regime cubano, do regime venezuelano, que nós já estávamos acostumados, e agora é uma aproximação muito grande também da Rússia, do Irã, de países como países do Oriente Médio também, como Arábia Saudita. Então, isso não é muito bem visto para aquela imagem que o presidente defende, para aquela bandeira de defesa da democracia. Parece que é algo que é mais defendido por oportunismo, como bandeira eleitoral, como uma exigência para as relações do Brasil. Mas é algo que acredito que ainda o país existe chance do país ainda se alinhar caso houver, se isso for comentado na imprensa, se a população também exigir um posicionamento melhor, é algo que dá para a gente corrigir ainda. Tá certo. Uriel Fancelli, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente a sua análise e trazer para os nossos telespectadores aqui do SBT News, que nos acompanham pela TV ou pela internet nessa madrugada de segunda-feira, todo o seu conteúdo. Até breve, meu parceiro. Bom dia para você.